Diploma de direito sem OAB não serve para nada. Com certeza você já ouviu essa frase em algum momento. Mas será que ela é real? Ou é só alguma coisa para limitar o seu desenvolvimento? Olá, eu sou a doutora Gislene Ribeiro, advogada, especialista em direito do trabalho e mentora para estudos da OAB. Você já ouviu em alguns momentos essa situação que eu citei anteriormente. E eu conheci pessoas extremamente competentes que já passaram por essa situação. Mas e aí? Como que a gente faz para trabalhar essa questão? Dá para exercer de fato? Dá para utilizar o diploma de fato, mesmo sem ter a OAB? Tanto meus mentorados quanto os colegas de trabalho têm essa dúvida. E eu estou aqui para esclarecer essa situação. A gente tem muitas situações possíveis de trabalho. Eu vou, ao longo do vídeo, discorrer sobre elas, mas primeiro eu vou explicar para vocês que o diploma dá uma infinidade de possibilidades de trabalho. Também outros tipos de curso, de graduação, de especialização, que vai te trazer melhor entendimento para o exercício da sua profissão. Vou dar um exemplo muito claro: profissional de RH. O profissional de RH usa muito o direito, principalmente o direito do trabalho, que é a minha área. Mas a gente tem outras possibilidades dentro dessa situação. O diploma é uma coisa importante e é uma parte da construção de um todo. Independente da OAB, a gente pode usar o diploma para diversas outras coisas, como, por exemplo, o concurso público. Eu dei anteriormente o exemplo do RH, mas eu tenho o exemplo do concurso público. Gente, um monte de área que não precisa especificamente do diploma em direito, mas que ele é um plus, ele é um pulo do gato, ele é uma coisa que vai poder te levar além. As carreiras jurídicas são infinitas, e isso é muito legal de entender para deixar de limitar a sua crença sobre ai meu Deus do céu, não passei na OAB, e agora? Como eu vou criar, como eu vou me sustentar, como eu vou continuar, né, com a minha vida financeira? Porque no final das contas, a gente está preocupada com grana, né? A verdade é essa. Agora a gente vai pensar por que, que as pessoas têm tanto desespero com a prova da OAB. É óbvio, quem estuda quer advogar, mas também tem gente que não quer, viu? Mas isso significa o quê? A pressão social. As pessoas têm muito problema em não conseguir falar que não deu certo. E eu tô falando isso por mim, tá? A minha experiência. Eu tinha muita vergonha quando alguém me perguntava: ah, mas passou na OAB? Ai, mas e aí? Muita vergonha de dizer quantas vezes eu não tinha conseguido atingir o objetivo. E tem uma questão muito importante nisso. Eu sempre quis advogar. Diferente de alguns colegas meus que fizeram a faculdade para outra carreira jurídica, para prestar concurso, para fazer a vontade dos pais. Isso é uma questão e dificulta os demais estudos. Eu queria advogar. Eu adoro ir para o tribunal. Eu amo fazer audiência. Aquela confusão picativa. E é importante você entender se você quer passar na prova, porque você quer advogar, porque você quer prestar um concurso que diga que é muito necessário, né, que seja uma questão determinante ter a OAB, porque existem concursos que exigem atividade de advogado. Atividade de advogado, na maior parte das vezes, precisa da OAB. Então, a gente precisa entender se é a sua vontade ou a pressão social, a pressão da família, a questão de ter gasto todo o dinheiro, porque é um investimento financeiro, estudar e depois não ter logrado êxito. Porque eu conheço muita gente que está vivendo até melhor de quem advoga. E essa visão confusa de que você não vai conseguir ter uma carreira próspera sem a OAB faz com que a gente também fique muito preocupado, traz uma insegurança para o momento da prova que é muito difícil, que não tem como explicar em palavras, a verdade é essa.
é esse momento de prova, em que você começa não só a pensar nas questões que você estudou, como pensar, meu Deus, como eu vou falar que eu não passei de novo? Como eu vou chegar no meu trabalho? Ai, gente, pronto, cheguei num ponto, o trabalho. Todo mundo trabalhou no escritório que tinha uma pessoa que sofria uma pressão muito grande dentro do ambiente de trabalho para passar na OAB. Para quê? Para nada. Por quê? Porque tinha uma vaga de advogado no escritório? Não. Ah, e a pessoa ia receber um aumento? Não. É só para poder perturbar a vida do outro. E eu tô aqui e vocês estão aí junto comigo me assistindo para conseguir passar por cima disso, para fazer uma coisa que seja da sua plena vontade, certo? Então, prestem bem atenção e façam bem essa separação dentro do objetivo de vocês. Ao longo do curso de Direito, os indivíduos vão desenvolvendo algumas habilidades, sejam elas argumentativas, sejam a escrita, seja uma coisa muito pessoal, que é a timidez. Quando o professor fala, olha, apresenta um seminário, faz uma coisa, isso é uma base para que a gente entenda como vai ser o trabalho lá na frente. E aqui eu estou falando muito além dessa questão especificamente da prova. A gente já está falando na situação de trabalhar, de exercer a advocacia como um todo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa, num jurídico interno, algumas delas não têm a carteira da OAB. Isso é importante. E eu vou dizer, tem gente que trabalha em jurídico interno que está muito melhor do que advogado, viu? Isso é importante. Melhor em benefícios, melhor em qualidade de vida, melhor em uma infinidade de coisas. Mas essa pessoa, de toda forma, vai precisar desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, alguém que trabalha numa grande empresa precisa saber expressar a sua vontade, ela precisa saber apresentar os seus projetos, ela precisa conseguir ter a habilidade de conversar com as demais pessoas. E, de fato, ela precisa do conhecimento jurídico. São muitos liames. Quando você vai dizer sobre uma pessoa que trabalha dentro de um jurídico interno, de uma área trabalhista, por exemplo, ela tem que entender as fases dos processos. Ela não precisa obrigatoriamente ter a carteira da OAB, mas ela precisa entender sobre o que ela está fazendo. Isso ela vai ter aprendido na graduação. Em alguns cursos, você não ter a carteira da OAB não te impede de continuar com uma carreira de estudos, por exemplo. Tem muita gente que é estudante, né? Uma carreira acadêmica, que a gente diz. Não impede você de fazer uma pós-graduação, uma especialização, nada disso. A carreira acadêmica, para quem quer ser acadêmico, é distinta da prova da OAB. Você não vai poder advogar, não vai poder assinar processo, porém vai conseguir ser um acadêmico na área. Um mestrando, de repente, eu acho chique quem faz mestrado. Importante dizer. Enfim, a gente precisa abrir o leque, entender que é isso, dá para seguir, dá para ser muito mais, dá para fazer muito mais. É isso. Espero que tenha contribuído para que você fique melhor nos seus estudos, para que não fique tão preso nessa questão de OAB, que entenda que você consegue fazer várias outras coisas. Me assista aqui, me acompanhe e vem para o próximo vídeo que eu vou te dizer todas as possibilidades que você tem com o seu diploma. Vem comigo!